Olá pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Tudo certinho? Estamos aqui então na nossa mais uma programação de férias com FEMPRUM, né? Hoje teremos a palavra do reverendo Ademir Aguiar, mas daqui a pouquinho. Mas antes queria ressaltar a alegria que nós estamos aqui hoje nessa programação. Quero também agradecer essa possibilidade de servirmos juntos dentro desses eventos, né? Como de férias para o FEMPRUM. Lembrando que toda sexta-feira, às 20 horas, acontece essa programação durante o mês de julho, né? Semana passada a gente teve aí o Filipão Calixto comandando, o nosso presidente. Hoje estamos aqui saudando vocês e em breve aí na semana que vem teremos a continuidade dos temas, né, de Timóteo, né, de 1 Timóteo 4:12, que seria o torna-te padrão. Então, torna-te padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Hoje falaremos o torna-te padrão no procedimento. Quero convidar os irmãos para a gente ler um versículo agora, para que a gente possa começar. E a gente vai ler a leitura do versículo de Mateus 12, 11, 12. Tudo bem? Quem achou, diz amém. Vamos lá. Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado estar a cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Procedimento, irmãos, nesse momento, falar um pouco de procedimento como comportamento. Esse versículo nos convida a refletir um pouco sobre a palavra e o procedimento de termos de hoje. Então, procedimento está ligado ao serviço, ao trabalho. E muitos de vocês hoje no feriado, inclusive em São Paulo, aqui da nossa região, podia estar na rua, podia estar fazendo outras coisas, outras atividades, né? E um pouco dessa questão do procedimento também vem dessa visão do cristão de estar disponível ao trabalho, ao serviço. Então, esse versículo trouxe para a gente uma reflexão, né, da gente estar sempre ao serviço. Principalmente olhar esse versículo no dia de hoje, né? Hoje, no dia 9 de julho, é comemorado o dia do diácono. Então, trazer um pouco da diaconia e o diácono ao serviço é uma coisa que traz uma junção aí desse quebra-cabeça, né? Então, aproveitando também nesse dia de agradecer, né, a Deus pela vida de todos os diáconos aí dessa função da nossa igreja, né, dessa nossa região aqui, da nossa área do Unido também, tá? Então, também saudá-la aí e pedir a Deus as bênçãos para todo esse momento aí e comemorando o dia do diácono hoje, no dia 9 de julho. Então, parabéns a todos os diáconos aí que estão dedicando suas vidas ao trabalho, ao servir a igreja. Já vamos passar aqui a palavra, né, para o nosso pastor, o reverendo Ademir Aguiar. Ele é presidente nosso aqui do Sino do Unido, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Butantã, meu pastor, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar a palavra para ele. Mas antes de passar essa palavra, eu queria orar com vocês, né, por esse momento, e orar por essa palavra que o reverendo vai trazer para a gente agora, que seja um momento de ânimo, né, um momento de trazer aí o procedimento para nossas vidas, dentro desse caminho que convidamos, né, os irmãos nesse momento de férias, para o Torna-te Padrão. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui hoje, nesse momento de comunhão e de louvor e adoração ao seu nome, ó Pai. Sabemos que não somos merecedores, somos pecadores, mas colocamos as nossas vidas diante de ti. Pedimos agora pela palavra do reverendo Ademir, ó Pai, que ele possa, essa palavra, né, ele ser instrumento de Deus, ó Pai, e que essas palavras cheguem aos nossos corações. Cheguem para essas pessoas que estão aqui ao vivo, né, acompanhando essa transmissão, mas também para aqueles que não puderam, Pai, acompanhar aqui ao vivo. Que essa palavra, ó Pai, que foge ao nosso entendimento, que ela possa alcançar aí um alcance inimaginável, Pai. Que as pessoas possam ser tocadas por essa palavra, que as pessoas possam ser transformadas por essa palavra. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre procedimento.
É isso que eu lhe peço, Pai, lhe agradeço pelos nossos diáconos, especialmente no dia de hoje, pelos nossos pastores, pelas nossas igrejas, pela nossa juventude. É por isso que eu lhe peço, ó Pai, rogando por essas vidas e essas bênçãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Reverendo Ademir, vamos agora com sua palavra. Feliz em tê-lo aqui conosco. Obrigado, JP. Boa noite, jovens. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem aqui nessa noite. É uma alegria, mais uma vez, estar com vocês, conversar com vocês e bater esse papo a respeito da palavra de Deus. Eu creio que é de fundamental importância essa busca e esse conhecimento da vontade de Deus, principalmente nesse mundo em que nós vivemos. E esse texto que Paulo escreve a Timóteo é um texto muito profundo no sentido de que ele nos exorta, ele nos desafia a vivermos de uma forma real diante daquilo que nós estamos passando, né? Um texto escolhido por vocês, que eu acho um texto muito bonito, é: ninguém despreze a tua mocidade, né? Torna-te padrão dos fiéis. Aí ele vai dizer, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vejam que esse texto, se você puder deixar, Elias, o texto um pouquinho, só para eu continuar, vejam que existem alguns aspectos nesse versículo de grande importância para nós. Primeiro, Paulo está preocupado em que a pessoa de Timóteo não seja desprezada por qualquer coisa diante, não só da igreja, mas também de todas as pessoas ou da sociedade que ele está vivendo. Veja que Paulo vai dizer aqui, torna-te padrão, primeiramente, dos fiéis. Eu creio que a primeira coisa que Paulo estava preocupado com Timóteo é que ele se tornasse um padrão, ou seja, um modelo, alguém que tivesse uma vida plena de uma impressão visível, de uma imagem, de um modelo, para que as pessoas da igreja pudessem ter ele como referência, ou tê-lo como referência. A palavra aqui, padrão, vem do grego topos, ou tupos, né? Que quer dizer aquele que está em destaque, vem da palavra topos, aquele que está em destaque. E quando Paulo fala isso, ele também coloca uma sequência lógica do viver. Vejam, ele vai dizer aqui, olha, que Timóteo precisava ser padrão dos fiéis, primeiramente na palavra. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que já foi conversado a semana passada, é que ninguém pode se tornar um padrão para a igreja ou para quem quer que seja, se a palavra de Deus, antes da sua própria palavra, não estiver coadunada, ou seja, caminhando junto. Quando Paulo diz aqui que Timóteo precisava ser padrão na palavra, ele estava querendo dizer, olha, tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que você pronunciar, não deve ser pronunciado única e exclusivamente por aquilo que você acha ou por aquilo que você pensa, mas por aquilo que Deus deixou determinado. E veja, depois que você conhece a palavra de Deus, você sabe como proceder. E uma vez que você sabe como proceder, você age com amor, você participa ou age na fé e age também ou mantém atos de pureza. Então, vejam que é uma sequência de vida. E nessa noite aqui, agora, com vocês, eu gostaria de falar nessa segunda parte. Semana passada, vocês ouviram como ser padrão na palavra. Hoje eu quero que vocês parem para pensar junto comigo na questão de nós sermos padrão no procedimento. Essa palavra procedimento, e aí a gente pode voltar para mim já, Elias, não há problema nenhum. Essa palavra procedimento no grego, né, propriamente dito, e depois a gente vai trabalhar um pouquinho as outras línguas, vem do grego anastrofe, que quer dizer modo de vida, que quer dizer aquela demonstração daquilo que você pensa ou como você vive, né?
é um comportamento em geral que você tem. E por que Paulo diz isso a Timóteo? Paulo tem essa preocupação com Timóteo, porque essa preocupação, ela não só existia naquela época, mas como também para os dias de hoje. Naquela época, para a gente entender um pouquinho essa palavra, nós precisamos entender como que era a sociedade na época de Paulo, na época de Timóteo. Nós precisamos entender que a sociedade naquela época, no que se referia à religiosidade, era uma sociedade totalmente voltada para vários deuses. Para cada coisa da vida das pessoas, para cada pensamento delas, existia um Deus, era criado um Deus. Tanto pelos gregos, depois pelos romanos, campeava no meio do povo uma superstição crua de que os deuses agiam no meio deles e muitas vezes aparecia para viver. Cada cidade, cada profissão, na agricultura, na primavera, dentro de casa, no casamento, no nascimento, tudo tinha um patrono da pessoa. O mundo era governado arbitrariamente pelos poderes do bem e do mal. Ou seja, era um mundo que vivia numa mistura de visão das coisas muito grande. Por isso que Paulo diz para Timóteo que ele precisava primeiro estar na palavra, porque quando ele conhecesse realmente, plenamente a palavra de Deus, ele saberia lidar com essas coisas. Mas além dessa questão religiosa na sociedade daquele tempo, existia também uma questão filosófica, né? Onde dominavam as ideias de alguns filósofos gregos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, e principalmente no primeiro século, existiam algumas seitas, alguns grupos que lidavam com a situação de que era necessário você viver o bem ou o mal, a valorização excessiva da matéria, ou até mesmo a valorização excessiva do espírito. Não existia um sincronismo entre essas coisas. Socialmente, havia uma grande distinção. A permissividade estava latente na sociedade. As pessoas não tinham uma certa consideração de uns para com os outros. A libertinagem, a sexualidade, todas essas coisas permeavam a sociedade. E no que falar politicamente, havia uma certa instabilidade que muitas vezes, ainda que fosse garantida pelo exército romano, que pregava a Pax Romana, nós víamos várias revoltas acontecendo entre os povos da região onde o governo romano estava presente. Moralmente, nós não temos nada de bom que acontecia. Os costumes que existiam naquela época eram praticamente imoral. Até mesmo dentro da religião judaica, a imoralidade campeava plenamente. Tanto que em diversos momentos, Jesus Cristo vai chamar os próprios fariseus de hipócritas, os líderes religiosos de hipócrita. Fariseu, naquela época, era sinônimo de hipocrisia. Ou seja, era uma sociedade totalmente deturpada. É por isso, então, que Paulo vira para Timóteo e diz, olha, se você quiser ser alguém que se distinga nessa sociedade, tanto dentro da igreja como fora da igreja, você precisa ter um padrão de vida. Você precisa ter um padrão no seu procedimento. E ele vai colocar esse padrão, esse procedimento, nos termos que Jesus Cristo foi estabelecido. Ele precisava ter uma vida da mesma forma como Jesus Cristo viveu. Precisamos ver que quando Paulo escreve a Timóteo, ele está tendo essa visão, de que Timóteo parasse para pensar se as suas atitudes, as suas ações, o seu proceder estavam plenamente de acordo com aquilo que Jesus Cristo viveu e ensinou. É por isso que Paulo vai dizer, então, para que Timóteo se tornasse padrão no procedimento, nas suas atitudes, nas suas ações.
A fala já foi tratada semana passada, mas nós precisamos entender que hoje o procedimento é fundamental. Tanto que existe um ditado que diz assim: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Esse é um ditado que praticamente ou antigamente se colocava principalmente para os políticos. Mas, infelizmente, esse ditado tem se aplicado muito à igreja de hoje em dia. E é essa conversa que eu gostaria de ter com vocês nessa noite. Que o nosso procedimento tem que ser um procedimento totalmente diferente daquilo que nós estamos vendo aí fora e até mesmo dentro da igreja. Nós estamos sendo levados a se adaptar pela vontade da maioria. Nós estamos nos deixando levar pela pressão para se adquirir um comportamento padronizado. Nós estamos sendo levados a não termos crítica a respeito de algumas ações. Tudo é normal. E a cada dia, a cada momento, a cada instante, nós estamos percebendo que isso está entrando dentro da igreja também. Nós não estamos nos tornando padrão, mas estamos nos deixando levar pelo padrão que nos está sendo imposto. E vejam que isso está sendo tão feito, tão sorrateiramente, de que nós estamos deixando nos levar. Eu costumo dizer que a igreja de hoje em dia, na sua maioria, tem deixado se levar pela música do Zeca Pagodinho. Vida leva eu. Então, vamos deixar acontecer, vamos no embalo e tudo mais, que está tudo resolvido. E Paulo sabia que não poderia ser assim. É por isso, então, que o líder que ele escolheu para a igreja de Éfeso, para a região, aquela região, Paulo dizia para ele que ele precisava ser padrão, ele precisava ser aquele que fosse invejado, aquele que fosse imitado. E veja que para Timóteo não seria fácil. Se a gente lê o texto, se a gente lê alguns textos da palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Coríntios e a outras igrejas, nós vamos ver que em alguns momentos Timóteo é desprezado. Ele é considerado um pouco jovem, imaturo, precisa aprender ainda algumas coisas. E Paulo, sabedor dessas falas, tendo conhecimento dessas palavras, ele vai exortar Timóteo a viver. E nós precisamos entender que é assim. A pressão do mundo vai nos fazer tomar algumas decisões no nosso procedimento. Podemos citar vários exemplos da palavra de Deus que aconteceram dessa maneira. Por exemplo, no caso de José do Egito. Se nós analisarmos a vida de José do Egito, ele estava sendo pressionado. Todo mundo faz. Por que ele deixaria de fazer? Por que ele não poderia dormir com a mulher de Potifar? Por que ele não poderia ser o amante da esposa? Por que ele deveria obedecer a Potifar, ainda que Potifar não o tratasse bem? Por que ele deveria obedecer ao chefe do cárcere, sendo que ele estava preso, sofrendo toda a situação? A situação da época diria para ele, estava dizendo para ele, olha, deixa de ser bobo, todo mundo faz, dá um jeitinho nas coisas. Mas José permaneceu firme no seu padrão de comportamento, no seu padrão de procedimento. José não abre mão em nenhum momento. Podemos citar também Daniel e os seus amigos, que não deixaram se levar pelas doutrinas, pela religião, pela sociedade babilônica. Eles permaneceram firmes diante de Deus. O seu procedimento foi tão importante e tão reconhecido de que o próprio Nabucodonosor os coloca como diretores, regentes de várias regiões, por causa do procedimento deles. Eram pessoas que eram confiáveis. Nabucodonosor não teria nenhum problema com eles. Podemos citar também Noé, que diante de uma
geração corrupta, diz o texto que Noé foi achado por Deus como um homem reto e bom. O seu procedimento não deixava ser levado pelas circunstâncias e pela imoralidade daquela época. Podemos citar também vários outros, né? Jó é alguém que é visto por Deus como um homem reto, bom, e ainda que ele passe por todas as provações, ele segue diante de Deus. Nós precisamos entender que, diante de todas essas pressões da sociedade, nós precisamos manter o nosso padrão de comportamento e de procedimento. É por isso que, nessa noite, eu gostaria de trabalhar com vocês um texto que nos leva, ou nos dão alguns parâmetros de como nós devemos proceder nessa vida em que nós vivemos. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, dos versículos 14 a 16, vai ser passado aí na tela, que vai nos dar um parâmetro para nós analisarmos como deve ser o nosso proceder, né? Esse texto do Sermão do Monte, já dizem alguns, que não precisa de comentários, eles por si só já nos orientam e nos mostram como viver. E aí o texto vai dizer assim, olha, Mateus 5, a partir do versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ela alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Tem um texto, um versículo antes desse de Mateus, que fala a respeito do sal, né? Eu pensei ter colocado, mas vamos ver aí, né? De nós sermos sal aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que a Bíblia veja, o versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como poderá ser restaurado o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Então, vejam, esse texto do Evangelho de Mateus, ele nos mostra dois momentos importantes que a gente tem para pensar no nosso procedimento. E era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês rapidamente. A primeira coisa que nós observamos é que o nosso comportamento, ele precisa ser sal e ele precisa ser luz. O que eu quero dizer com isso? Quem conhece sal aqui? Talvez alguns de vocês podem conhecer o sal quando uma comida está muito salgada, ou quando você, por distração, pensa que está pegando açúcar e pega o sal um pouquinho a mais, aí você conhece propriamente o sentido ou o significado, ou o seu paladar vai sentir o sabor do sal. Mas a gente precisa entender que o sal tem algumas características que têm muito a ver com o nosso procedimento. A primeira coisa é que o sal, ele evita o apodrecimento. E ele é espalhado, ele evita o apodrecimento, e ele é espalhado em cima da carne. Para aqueles que não sabem muito bem, o sal, ele pode estragar uma carne quando ele é colocado em muito, mas ele pode evitar também quando ele é colocado na medida certa sobre alguma carne. Ele evita o apodrecimento, ele evita que a carne se estrague, ele faz com que a carne permaneça por muito tempo. É interessante, quem já foi no Nordeste, eu não sei quem de vocês, mas vê a questão da carne seca, como ela é curtida, como ela é colocada em alguns lugares para ela ser curtida. E nós precisamos entender que, da mesma forma como o sal,
evita o apodrecimento quando nós vivemos, quando nós somos padrão para a sociedade em que nós vivemos, nós somos padrões no nosso procedimento, tanto de moral como de justiça, honestidade, seriedade e sinceridade. Nós somos padrão quando nós agimos como o tempero para a sociedade em que nós vivemos. E é aí que o nosso procedimento entra. Quando nós temos uma moral que é considerada por todos. Quando nós somos pessoas justas, honestas, pessoas sérias, sinceras. Quando as pessoas podem chegar a nós e sabemos que somos pessoas em quem elas podem confiar. É por isso que nós somos comparados com o sal. Mas o sal também, além de evitar o apodrecimento, ele faz com que também o alimento tenha um sabor, ele aumenta o sabor do alimento. E, além disso, ele é diferente de todos os outros temperos. Você pode colocar um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho, mas o sal, ele é diferente de todos esses temperos, porque ele é puro, ele não é misturado, ele é conservado, ou ele é produzido diretamente da água do mar. Vocês acham que a praia onde vocês caminham é o quê? Quando você vai numa praia bonita, vê aquela areia, vocês acham que ela é o quê? Ela é sal. Só que o sal não foi produzido, o sal não foi preparado, serve, é por isso que o texto diz que se ele não for usado no verdadeiro sentido para o qual ele existe, ele só serve para ser pisado. A areia da praia era um sal que não foi preparado, que não foi utilizado. E muitas vezes, no nosso agir, nós passamos dessa mesma maneira. Se nós não formos pessoas padrão no nosso proceder, evitando que haja um apodrecimento da sociedade em que a gente vive, um apodrecimento da igreja em que nós congregamos, se nós não aumentamos o sabor, deixamos o ambiente muito mais saboroso para se viver, se nós não fazemos diferença na sociedade com o nosso proceder, nós não seremos dignos de Jesus Cristo e nós não cumpriremos o papel. É por isso que quando Paulo diz para Timóteo que ele deveria ser padrão no proceder, ele estava lembrando dessas palavras que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, de que o verdadeiro proceder está em nós salgarmos, em nós sermos o tempero ideal para a sociedade em que a gente vive. Não permitir que haja um apodrecimento diante das circunstâncias, diante das ideias, diante dos pensamentos. As pessoas nos respeitam quando elas veem em nós que o nosso proceder é como Jesus Cristo disse, sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno. E hoje em dia, infelizmente, um dos grandes problemas do proceder da igreja tem sido que a igreja é dúbia. A igreja não realiza aquilo para o qual ela foi chamada. E a igreja foi chamada para ser luz aonde ela está. É por isso que a segunda parte desse texto que nós lemos vai falar disso, de que a luz, ela é fundamental. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E ainda mais, ele vai dizer, ó, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, no lugar alto, para que ela ilumine a todos os que se encontram na casa. O que Jesus Cristo estava querendo dizer com isso? Que ele estava dizendo que a luz, ela muitas vezes vai incomodar.
Imagine você quando está no escuro, eu não sei se você já teve essa percepção, que você chega num lugar totalmente escuro e de repente acendem luzes fortes e você dá como um clarão no seu rosto, que você fica meio cego, e você não consegue distinguir as coisas. A luz muitas vezes incomoda. É por isso que Jesus Cristo vai dizer que a luz, ela não pode ser colocada embaixo da cama, mas ela tem que ser colocada no alto para iluminar, para incomodar as pessoas. A luz, ela incomoda as pessoas. E o que nós percebemos hoje em dia é que a igreja não tem incomodado a sociedade. O padrão de procedimento da igreja, dos pseudos cristãos, ou de muitas pessoas que vivem na igreja, que participam da igreja, o proceder delas não são um proceder de iluminar, de uma iluminação que muitas vezes incomoda no viver dos outros. A igreja não está incomodando. A igreja está se tornando mais uma sociedade no meio dessa sociedade enorme que a gente vive. A luz, ela tem que alegrar o ambiente. A pior coisa que existe é você ficar num ambiente onde a penumbra gera naquele lugar. Mas quando existe luz, o ambiente fica alegre, as pessoas estão se vendo, as pessoas estão se convivendo. A luz precisa ser colocada num lugar estratégico. Não adianta você colocar a luz num ponto aqui, depois 10 metros, outro, e assim por diante. Os lugares a serem colocadas as luzes precisam ser lugares estratégicos. A luz, ela mostra a direção da nossa vida. É por isso que existe aquele ditado de que ainda existe uma luz no fim do túnel. Porque, não sei se você percebeu, ou se você já teve a oportunidade de andar num túnel extenso, onde não há iluminação, você não vê a hora de chegar à outra ponta, de ver uma luzinha lá na frente, um branco apontando que o final está chegando. Porque a luz, ela mostra a direção. É por isso que Jesus Cristo, então, no Sermão do Monte, ele vai trabalhar esses dois aspectos, de sermos sal e de sermos luz. São as duas características, são os dois tópicos que determinam o nosso proceder, que determinam o nosso modo de vida. Se nós não formos sal, um sal que realmente realiza a ação para a qual ele foi chamado. Se nós não formos luz, incomodando, iluminando, mostrando a direção, alegrando o ambiente, nós precisamos parar para pensar qual é o nosso papel. Para que nós estamos vivendo dentro da igreja? E eu vou ser um pouco duro nesse sentido. Se o seu proceder não estiver sendo desta maneira, eu posso dizer para você que você está perdendo tempo da sua vida. Porque o relacionamento com Deus, ele tem que ser pleno e verdadeiro. O relacionamento com Deus, ele tem que ser claro, ele tem que ser estabelecido de acordo com aquilo que já foi visto a semana passada na palavra de Deus. Se você não está disposto a viver dessa maneira, se você não está disposto a pagar o preço dessa ação, desse viver, você está perdendo seu tempo, você está se enganando a você mesmo. E você precisa analisar o seu modo de vida. É por isso que o versículo seguinte, que a gente tem do texto de Mateus, ele vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras, e assim glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Vejam bem, assim brilhe a vossa luz diante da sociedade, ou diante dos homens na qual você vive, para que assim eles possam glorificar a Deus, que é o seu Senhor, o Deus que está nos céus. E esse é o desafio
que Paulo estava colocando para Timóteo, para que ele fosse padrão no procedimento, da mesma forma como é o desafio que Jesus Cristo, que a palavra de Deus nos coloca hoje, de nós sermos padrão no nosso procedimento, sendo sal, sendo luz, sendo aquelas pessoas que realmente proclamem aquele que é o Senhor de todas as coisas. Nós não podemos deixar que a luz se apague, para que nós mesmos não vivamos em trevas. O texto da carta que o apóstolo Pedro escreve, ele vai dizer o seguinte, vejam, Pedro, capítulo 2, deixa eu abrir aqui, que eu gosto de abrir a minha Bíblia, entendeu? 1 Pedro, capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todo mundo gosta de falar essas expressões, né? Ah, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, eu sou sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Muita gente fala isso. Eu sou de Deus. Mas vejam que o versículo não termina por aí. Vejam que o versículo vai dizer, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós só somos povo de Deus, nós só somos sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, se nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Como nós fazemos isso? Através do nosso proceder. As pessoas de hoje em dia estão cansadas de palavras, de falar. As pessoas falam muito, mas vivem pouco. Então, uma forma de nós proclamarmos as virtudes de Deus é nós sermos padrão no nosso procedimento, de procedermos da mesma forma como Jesus Cristo disse. É o que o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Filipos, quando ele diz, olha, eu vivo da mesma forma que Cristo viveu. Vejam, em Filipenses, capítulo 2, nós vamos observar isso. Paulo vai dizer claramente isso. Vivei da mesma forma como eu vivo. Deixa eu pegar aqui, eu gosto muito desse texto, que vai dizer claramente isso. Olha lá o desafio que ele tem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E mais à frente ele vai falar que o viver para ele já foi. Tudo isso é lucro, o seu modo de viver. E aí ele vai colocar mais à frente também, vivei da mesma forma como eu vivo. E aí no capítulo 4 ele vai dizer, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O desafio que nós hoje temos como povo de Deus é vivermos como padrão no nosso proceder. O mundo está cansado de ver essas coisas. O mundo está cansado de ver esse muito falar e o pouco viver. A sociedade atual está enfatuada com os discursos hipócritas e desprovidos de exemplo de vida. A gente que fala de honestidade e lança mão daquilo que não lhe pertence, de gente que fala de integridade e se vende a interesses escusos. A sociedade atual está enfatuada com esses discursos.
de gente que fala de amor, que fala de paz, mas são agentes promotores de ódio e de guerra, de gente que fala de pureza, de santidade, mas a cuja vida está mergulhada na imoralidade. O mundo já não aguenta mais esse falar. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que tem muito a ver com os nossos dias hoje, de que nós precisamos, como povo de Deus, como filhos de Deus, sermos padrão no nosso procedimento, no nosso viver, no nosso comportamento. Eu creio que se a gente parar para pensar hoje, a igreja de hoje em dia está muito longe do que Jesus Cristo queria para ela. Eu creio que o desafio da igreja para os dias de hoje, se Paulo estivesse falando para nós propriamente nos dias de hoje, Paulo repetiria essas palavras que disse a Timóteo para nós hoje. Vocês querem ter alguma relevância na sociedade em que vocês estão vivendo? Vocês querem ser reconhecidos na sociedade em que vocês vivem? Tornem-se padrão no seu procedimento, no seu viver. Não adianta vocês quererem brigar, não adianta vocês quererem impor ideias. Mostrem, sejam padrão no procedimento. E aí sim, vocês serão relevantes para a sociedade em que vocês estão vivendo. É isso que Paulo diz a Timóteo. Torna-te padrão no procedimento, para que ninguém despreze a tua mocidade, para que ninguém despreze a tua vida. Que nessa noite nós possamos parar para pensar nessas coisas. Como tem sido o nosso procedimento? Como tem sido o nosso viver diante da sociedade em que a gente vive? Como tem sido o nosso proceder na igreja? Como tem sido o nosso proceder na escola, na universidade, no nosso trabalho, no nosso lar? O nosso procedimento tem sido um procedimento correto, verdadeiro, um procedimento que as pessoas possam olhar e dizer, olha, nesse daí você pode confiar. É desta forma que Jesus Cristo quer que a sua igreja seja. Que a igreja reflita para toda essa sociedade a sua imagem. Que a igreja reflita a imagem de Cristo para essa sociedade, para que o nome de Deus seja glorificado. O desafio para nós nessa noite, meus amados e minhas amadas, é que vocês parem para pensar que tipo de vida vocês estão vivendo. Que tipo de vida vocês estão trilhando diante da sociedade em que você vive. Lembre-se, diante de Deus, não existe duas faces. Diante de Deus, você não consegue mentir. Diante dos homens, você pode conseguir mentir. Mas diante de Deus, não. Que o seu proceder seja um proceder de sim, sim, não, não. Um proceder que façam as pessoas quererem descobrir qual é a diferença que existe entre ela e você. Porque se você for igual a qualquer outra na sociedade em que você vive, você não fará diferença nenhuma. E o nosso desafio é ser diferente, fazer a diferença para a honra e glória do nosso nome, do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa noite, pela meditação na sua palavra, e que nós possamos ser padrões no nosso procedimento diante desse mundo em que nós vivemos. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu amor e pela tua graça. Te agradecer porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Mas nós nos reconhecemos dependentes de ti, ó Pai.
nos reconhecemos dependentes da tua ação, do poder, da tua graça, da ação do teu Espírito em nossas vidas, para que o nosso proceder seja um proceder que te alegre, que te agrade, para que o nosso proceder, ó Pai, seja um viver pleno para a tua honra e para a tua glória. Que nós, como tua igreja, nessa sociedade tão imoral que nós vivemos, ó Pai, essa sociedade tão ímpia que nós vivemos, possamos fazer diferença, possamos ser padrão, ó Pai, no nosso viver, viver de acordo com o teu querer, da mesma forma como Jesus Cristo viveu. Faz isso em nossas vidas, ó Pai, e nós te pedimos e te agradecemos por esses momentos, em nome daquele que é o nosso padrão, o nosso proceder, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que bom estarmos juntos. Foi uma alegria poder compartilhar com vocês esse momento. E uma vez que nós estamos encerrando, eu quero dar a bênção para vocês. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a vida de vocês, estejam sobre o proceder de vocês, que se tornem padrão, não somente aqui e agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Passo a palavra para o JP aí. Tô mutado ainda? Não mais? Beleza. O Elias sempre salvando a gente aqui nos bastidores, hein, Elias? Obrigado, hein? Falei que, olha que bandeira bonita aqui. Eu fui lá buscar, coloquei aqui atrás pra gente. E mais uma vez agradecer aí o privilégio, né, de ouvir o pastor Ademir, né, falar com a gente, reforçar a nossa postura, o nosso comprometimento, o nosso comportamento como cristãos, né, irmãos? Mas eu estou aqui agora para dar alguns avisos, tá? Então, cumprindo a nossa rotina do De Férias com o FEMPRUM, lembrando, gente, coloca na agenda, toda sexta-feira, às 20 horas, a gente tem, então, um encontro marcado aqui no YouTube, né, do FEMPRUM, ou no Facebook aqui da FEMPRUM também, tá? Então, nosso tema é o Torna-te Padrão, semana que vem vai ser Torna-te Padrão no Amor, teremos a presença do reverendo Alexandre Porfírio, falando com a gente, a Aninha conduzindo, né? Então, não deixe de colocar na sua agenda, de participar com a gente, então, sexta-feira que vem, vai ser um mês inteiro de programações de férias aí para nós estarmos juntos, tá bom? Para encerrar, a gente vai ler, então, o nosso moto, né? O nosso moto da mocidade, que é alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Uhul! Vamos embora, gente. Valeu. Um ótimo final de sexta e até a próxima.